teve um jogo preliminar do Juventus, do jogo do Juventus, que jogou, era o Stiff, que era o time do sindicato dos tecelões, que de vez em quando contratava meu pai para algum joguinho e dava uma caixinha para ele lá, né? Então ele jogava para o Stiff, contra um time da Moca, num preliminar do Juventus. E nesse jogo ele arrebentou, se não me engano, fez 6 gols nessa partida. E o presidente do Juventus estava vendo o jogo. E o presidente do Juventus falou assim, se ele estava em algum clube, ele falou, eu fiz um teste no Corinthians, fiz no Palmeiras, parece que voou. Ele falou assim, não, faz o seguinte, assina comigo na terça-feira, no domingo você já joga contra o 15 de Jaú profissional. Então meu pai não passou nem pelas categorias de base, foi direto pro profissional do Juventus. E o Juventus, né, abriu as portas, né, ficou 6 meses só. Aí a Portuguesa o contratou, né, aí ele ficou até 55. Então a Portuguesa abriu as portas para ele, para a seleção brasileira, começou a parte com a seleção brasileira no Pan-Americano de 52, campeão Pan-Americano de 52, foi eleito o melhor jogador do campeonato, disputou o Sul-Americano de 53, eliminatórias da Copa do Mundo e foi para disputar a Copa do Mundo de 54 na Suíça. Foi eleito também o melhor ponta-direito da Copa. E foi aí que abriu o interesse da Fiorentina, porque o técnico Fulvio Bernardini estava assistindo o jogo, né? Brasil e Hungria, mesmo o Brasil perdendo, ele fez uma grande partida, um gol belíssimo, né? E a Fiorentina veio e o contratou. Aí passou esses 3 anos também maravilhosos aí de carreira, da sua carreira na Fiorentina. Primeiro ano campeão, 2 vice-campeonato e vice-campeão europeu, né? Foi vice da Champions League, perdeu do Real Madrid, na casa do Real Madrid, com um pênalti meio confuso, né? Que não foi pênalti. E depois veio o Palmeiras, onde ficou de 58 a 65. E de 65 a 72 como técnico das categorias de base. Também sendo campeão, vários títulos aí, e um dos mais importantes aí, o Supercampeonato de 59, né? Contra o Santos, a máquina do Santos de Pelé e companhia. Esse jogo aqui, com essa foto aqui, que tá, o jogador que está caído chama-se Mirko Pavinato. É um jogo histórico também em Florença, porque ele falou que seria fácil marcar o Julinho e no final da partida teve vários lances desde ele estar sentado assim no chão. Essa crônica do Nelson Rodrigues é considerada uma das mais bonitas na parte do futebol. Fala justamente do jogo seleção brasileira contra a Inglaterra, no qual meu pai tomou uma vaia de 200 mil pessoas, né? Então ele diz aqui, eu acho muito bacana que ele foi o único que não vaiou, né? Apesar dele achar que tinha que ter jogado Julinho na direita e Garrincha na esquerda, né? Mas a crônica que ele faz, a homenagem que ele faz aqui é simplesmente fantástica, né? E o final é assim, ó. Assim é um brasileiro de brio. Dizem-lhe, uma boa vaia e ele sai por aí fazendo milagres aos borbotões. Amigos, cada jogada de Julinho foi extremamente isso, um milagre do futebol. Então, a vaia, o que ele fala aqui é um afrodisíaco. E hoje, para os nossos jogadores aí, eles reclamam. Ó, aquele esquadrão ali, Palmeiras de 1965, é uma história muito linda, porque assim, o Brasil ia jogar contra o Uruguai e não teve preparação para uma seleção brasileira, tudo. Então resolveram, vamos escolher um clube forte, um clube grande, para representar a seleção brasileira. E o Palmeiras foi convidado a representar a seleção brasileira na inauguração do Mineirão, em 1965. E o Palmeiras Brasil ganhou de 3-0, né? E um fato muito bonito que eu acho da história é que foi a primeira vez que um técnico estrangeiro dirigiu uma seleção brasileira, que foi o argentino Filpo Nunes. E uma das curiosidades é que na hora da foto que o time se posta, ele se colocou no meio dos jogadores,
porque ele brincava, se eu ficar do lado, na hora da foto eles vão me tirar. Então é um fato curioso e muito bacana desse grande esquadrão. A renovação foi aqui em frente à casa dele. Veio o presidente do Corinthians, o do Palmeiras e o do Fluminense. E veio fazer uma proposta para ele. E ele falou que ele receberia os 3 e colocasse no envelope fechado. Ele não faria leilão do passe dele, porque não era da índole dele fazer esse tipo de coisa. Então, quem fosse a melhor proposta, ele aceitava e ia, né? E aceitou a do Palmeiras, né? Que também o Fiore Giliotti também ajudou muito. O Fiore Giliotti, que foi o intermédio do Palmeiras para a Florença, para falar com ele, né? Então, teve a opção de Palmeiras e uma opção correta, né? E aqui foi o jogo de estreia dele contra o São Paulo. 4-3, né? O jogo de estreia dele contra o São Paulo. Quando veio essa notícia da Copa Júlio Botelho, nossa, aí foi assim uma alegria e assim um alívio, um cima de alívio, assim como assim, poxa, nós estamos acordando, né? É o que eu falo, a gente não pode perder a história. E tanto que eu fui pessoalmente lá e agradeci ao presidente Paulo Nobre pelo gesto. Então, o que nós precisamos é isso, é recordar o ídolo do passado, é recordar esses jogadores que fizeram a história. Muito feliz, meu pai está e vai estar acompanhando lá. Eu, como acredito nisso, eu sei que meu pai estava comigo lá em Florença, quando eu subi ao palco, aquela homenagem que fizeram no Hall da Fama, né? E tenho certeza que vai estar nesse jogo também, vai estar ali junto, muito feliz, junto com a minha mãe, que minha mãe também que acompanhou a carreira, então os dois vão estar lá junto com a gente lá.